Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos para tratar de outro tema do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e hoje um assunto doloroso, dolorido, difícil, mas indispensável, principalmente considerando os tempos que nós vivemos agora, em que nós estamos sob muita pressão em muitos sentidos, pressão social, de saúde, emocional, e como as pessoas reagem diferentemente aos vários níveis de pressão, é muito importante nós tomarmos consciência do que é que pode acontecer caso nós não resistamos da maneira adequada, né? Nós vamos hoje falar sobre o suicídio e a loucura, dois grandes problemas que nós encontramos no mundo como um todo, mas também no nosso íntimo, porque não existe uma maneira de trabalhar isso no mundo se não existir dentro de nós. E é o suicídio e a loucura. Esse item está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Essa é a frase de Jesus no capítulo das Bem-aventuranças, em que ele promete que as aflições serão consoladas pela doutrina nova que ele trazia ao mundo naquele momento. E quando nós falamos de loucura e de suicídio, nós estamos falando, no fundo, de algo muito importante, comum, e que muitas vezes nos faz cometer coisas que nós não gostaríamos de jeito nenhum, que nós nos arrependemos depois de ter feito, né? Que é o desespero. O desespero é uma coisa muito interessante porque faz a gente perder o nosso controle. Eu comparo o desespero a um balão cheio de ar, desses que a gente usa para festas, né? E que nós soltamos esse balão bem cheio sem amarrar a ponta. Acho que vocês conseguem visualizar aí o que acontece quando a gente solta um balão cheio sem amarrar a ponta. Ele entra num movimento totalmente descoordenado e ele sobe, ele desce, ele abaixa, ele levanta, ele vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo e sem controle nenhum. E depois o que acontece com ele? Cai murcho no chão. O desespero é mais ou menos isso. Nos faz entrar numa série de movimentos descoordenados, desordenados, extremamente desgastantes e nos coloca depois, quando ele passa, num estado de prostração muito grande, em que nós nos vemos sem condições de realizar coisa alguma. Então é preciso que, para combater o suicídio e a loucura, que são já dois grandes eventos concluídos, né, terminados, nós tenhamos condição de esvaziar o desespero de cada dia. Por isso Jesus recomendou que a cada dia basta o seu mal. A cada dia nós tenhamos condição de lidar com os problemas daquele dia, sem acumular para o dia seguinte. Porque é isso que enche o balão do desespero. É o problema acumulado, é a situação não resolvida, é aquela inquietação que nós não esvaziamos da nossa cabeça, do nosso coração, é a sensação contínua de que não vai haver socorro, de que não vai haver ajuda e de que não haverá saída para aquela situação ou para tantas situações que nós encontramos hoje. Há alguns dias eu li uma notícia muito triste de uma mãe com 3 filhos que morando na rua, sem ter o que comer, sem ter como se abrigar, passando frio, passando sede, sem ter onde tomar banho, sem ter uma mão amiga, né, que a encontrasse naquele momento de fragilidade, essa pessoa matou os 3 filhos e após se matou.
Por quê? Porque ela não conseguia ver saída, ela não conseguia ver ajuda, não conseguia ver apoio. Então ela se desesperou e resolveu tomar essa atitude extrema de tirar a vida dos 3 filhos e depois a sua própria. Isso é, sim, um sinal de desespero, mas é também um sinal de que a indiferença continua existindo entre nós, que nós não nos dispomos da maneira adequada a mitigar os sofrimentos que nós encontramos no nosso caminho. Por quê? Para que exista um desesperado, tem que existir pessoas que não se importam, muito perto dela, inclusive. Porque se ela estivesse rodeada por pessoas que se importam, provavelmente ela não teria executado essa ação tão triste e com consequências tão dolorosas para o futuro espiritual dela. Porque, como mãe, ela deveria ser capaz de cuidar e não conseguiu. E ela estava responsável por aquelas vidas. Mas a solidariedade nos diz que nós somos responsáveis pelas vidas uns dos outros. Na medida em que nós somos capazes de ajudar, nós devemos ajudar. No Evangelho também está escrito, né? Se podes fazer o bem, faze-o sem hesitar. E tudo poderá ser resolvido ou menos complicado de acordo com a nossa intervenção. Então, o suicídio e a loucura são 2 grandes assuntos que nos tocam muito de perto na maneira como nós lidamos com as nossas relações pessoais e sociais. Porque para alguém desistir da própria vida, é preciso que ela tenha encontrado um grau de autoesvaziamento tão grande que ela não consiga ver chances de preencher essas condições que faltam. E como nós evoluímos, aprendemos e nos relacionamos sempre em sociedade, é preciso também que a gente verifique como anda a nossa ação social, como anda o nosso jeito de ser solidário com as pessoas, principalmente nos momentos extremos em que tantos podem entrar na linha do desespero e depois acabar como um balão vazio no chão, sem forças para fazer nada. Nesse momento, a presença da mão solidária, da palavra sensível, do olhar atento, da ação edificante, são importantíssimos para retirar qualquer um dos nossos irmãos desse estado. E como é que a doutrina espírita pode nos ajudar a fazer isso e a evitar que esses momentos ocorram na vida de tantas pessoas? A primeira maneira que nós encontramos é o modo como o Espiritismo nos ensina a lidar com as coisas da vida. Nós aprendemos na doutrina espírita que não somos corpos que morrem, mas espíritos em evolução, almas que sobrevivem à morte do corpo e continuam o seu aprendizado eternamente. Nós somos eternos, nada pode nos destruir. Então, o ato de tentar acabar com a própria vida é, na realidade, uma grande ilusão, porque nós nunca morreremos. Não interessa o método que nós tenhamos encontrado de sair da vida corpórea. Nós vamos continuar vivos como almas, como espíritos, e vamos retornar a outro corpo ou a outros corpos, dependendo do nosso grau de responsabilidade, consciência, até que nós tenhamos drenado esse evento tão triste e tão doloroso na nossa vida espiritual. Então, quando nós nascemos e acreditamos que vivemos para melhorar a cada dia, que os sofrimentos vêm sim, mas se nós os conseguirmos suportar da maneira adequada, nós estaremos aprendendo preciosas lições, nós teremos condições de evoluir mais e de manter mais a nossa calma. Quando nós aprendemos com a doutrina espírita que as almas imortais nascem e renascem, que a reencarnação existe
como um mecanismo da lei de evolução por meio do livre-arbítrio e da lei de causa e efeito, nós adquirimos uma outra consciência da nossa vida no mundo. Nós deixamos de dar tanta importância àquilo que nos acontece no mundo material e passamos a nos importar mais com aquilo que está acontecendo no nosso íntimo. Como é que nós estamos reagindo às coisas que nos chegam? Como é que nós estamos vivendo as experiências que nos são proporcionadas pela providência divina? Nós então sabemos que somos almas imortais, espíritos em evolução, e que os sofrimentos do mundo chegam para que nós aprendamos a lidar com as coisas e a compreender os mecanismos da lei na nossa vida. Sabemos também que um bem chega em nossa existência por conta do nosso merecimento e que os nossos males vividos, na maioria total quase das vezes, eles têm raiz em nosso próprio coração, em nosso próprio pensamento ainda conturbado. É preciso que nós desenvolvamos aquilo que está colocado nesta mensagem do Evangelho sobre o suicídio e a loucura, a coragem moral. Não é a coragem de matar uma barata, de enfrentar o escuro ou a altura ou um perigo físico. É a coragem de enfrentar os sofrimentos que nos estão reservados por conta da nossa própria condição evolutiva. Não é uma mão externa, artificial, que pega esses sofrimentos e semeia na nossa vida para olhar como é que a gente se comporta. Não é assim. É a nossa própria vida interior que atrai esses sofrimentos, essas experiências difíceis, porque nós dizemos para o universo quem nós somos através da nossa vibração eletromagnética, que é única, pessoal, intransferível e totalmente verdadeira. A gente não consegue fingir uma vibração, um estado vibratório. E é o nosso estado vibratório que vai definir o tipo de atração de situações que vai ocorrer na minha vida. Então, tem um ditado interessante, né, entre os radialistas que diz que quem nasceu para AM não chega a FM. E quem escuta rádio sabe do que é que nós estamos falando, né? A AM é a frequência local, é aquela particularizada, é uma onda de rádio mais pobre. A FM não, ela é de âmbito abrangente, ela tem um comprimento de onda maior e a gente vai escutar outro tipo de programação quando a gente acessa isso. É isso que a nossa vida é um processo de sintonia, com os sofrimentos ou com as benesses que estão disponíveis. E isso vai ser fruto daquilo que eu emito para o fluido cósmico universal no qual todos nós estamos mergulhados o tempo todo. Quando nós vivemos uma situação e nos desesperamos, nos queixamos, nos revoltamos, entramos no estado da rebeldia, nós estamos atraindo naquele momento eventos da mesma natureza, que vão ter a probabilidade de inclusive aumentar as condições negativas nas quais nós nos encontramos. Então, na hora em que chegarem esses momentos, é preciso sair dessa vibração viciosa por um meio que todos nós conhecemos e que, segundo André Luiz, é talvez o maior poder conferido por Deus à criatura, a oração. Chegou o momento de dor, chegou o momento de tristeza, chegou o momento de dificuldade, vamos sintonizar com as esferas superiores que são capazes de nos trazer as boas inspirações para que nós consigamos sobreviver àquele momento. Se nós mergulharmos tão profundamente no sofrimento que não tenhamos condição de nos reerguer do outro lado, como o balão murcho que caiu sem forças no chão depois que o ar se esgotou, nós estaremos fabricando a nossa própria fragilidade.
e exacerbando esses momentos tristes pelos quais a gente ainda tem que passar por conta do nosso estado evolutivo ainda precário. Nós estamos muito baixos lá na escala espírita, né? Primeira ordem ainda, espíritos imperfeitos, né? Nós vamos evoluindo aos poucos até nós chegarmos ao patamar maior, que é o da pureza, é a perfeição e a pureza. Nós fomos criados para isso, para fazermos essa trajetória, passarmos por todas as experiências, aprendermos com as nossas lutas e nos levantarmos do outro lado como pessoas já completamente despojadas de toda a materialidade e prontos para colaborar com a harmonia universal. Mas nós não conseguimos fazer isso se o sofrimento de um dia nos abate. Ele precisa ser drenado, precisa ser entregue e precisa ser absorvido na lição que ele nos traz. Se eu caí, me machuquei, preciso observar por qual caminho estou andando. Estava atento enquanto caminhava? Que na maioria das vezes as quedas ocorrem porque nós estamos distraídos, né? Estamos querendo ir para algum lugar, mas não prestamos atenção no caminho. E isso é muito importante, porque se nós queremos ir a um lugar e estamos pegando o caminho errado, provavelmente haverá tropeços e haverá quedas. É preciso então a gente observar a trajetória da nossa própria vida. O que eu quero realmente fazer? O que é que eu tenho condições de realizar? Não tenho, mas quero. A quem eu posso procurar como apoiador, como alguém que esclareça, como alguém que auxilie? E eu preciso fazer com que a dor daquele dia, o sofrimento daquele dia, seja drenado ao final do dia. Entregando isso como um pedido de auxílio aos nossos amigos, aos nossos espíritos familiares, aos nossos protetores espirituais. Nós temos muitas pessoas que nós não vemos todos os dias, né, os desencarnados que cuidam de nós, à nossa volta. O apóstolo Paulo nos diz que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas muitas vezes se compadecem de nós, querem nos ajudar, mas nós nos distanciamos pelo pensamento, entrando nas zonas de desespero e aí perdemos a conexão, não fazemos a sintonia adequada e por isso temos mais chances de mergulharmos na loucura e de mergulharmos no suicídio. Quando nós perdemos a nossa razão, a nossa capacidade de pensar, de avaliar as questões que estão presentes naquele contexto, nós estamos em região de risco. E aí sim é que vem o papel da solidariedade. Um de nós observou que um dos nossos irmãos está nesse risco moral, nós precisamos estender as mãos. Precisamos atuar como aquele que ajuda e apoia no mundo visível. Porque às vezes a pessoa está tão desesperada que ela não consegue atentar para a ajuda invisível que chega. Mas se vier uma mão amiga, visível, encarnada, concreta, presente, ela vai receber e com certeza vai ter mais chances de sair daquela situação. É preciso então que nós evitemos o ecoar, o recrudescer da loucura e do suicídio no mundo, relembrando sempre que nós somos espíritos imortais em evolução, aprendendo com as experiências da vida, fadados à perfeição e à pureza, e que estamos passando por essa trajetória conturbada como experiência para chegarmos do outro lado mais fortes e melhores. É preciso também que nós aprendamos a fazer a nossa autocrítica, o nosso autoexame, para quando chegar ao final do dia, nós consigamos compreender o que foi que nós vivemos, que foi consequência daquilo que nós pensamos, que nós falamos e que nós agimos no mundo. E quando descobrirmos que estávamos errados em alguma coisa, entrar no estado de humildade. Senhor, eu errei, perdoa-me. Dá-me condições de fazer amanhã o que eu não consegui fazer bem hoje, esvaziando o sofrimento e a dor,
o incômodo, o desgosto de todos os dias, nós teremos condição de recomeçar melhores no dia seguinte, sem mergulhar nessas sombras tristes que nos levam a perder a própria consciência pela loucura ou a atentar contra a própria vida pelo suicídio. Vamos guardar hoje e sempre que Jesus nos criou para o bem e para a luz. E se nós buscarmos o bem e a luz, todas essas coisas passarão. E nós olharemos para trás com o senso de vitória, sabendo que demos conta dos nossos desafios. Que Jesus nos abençoe e fortaleça hoje e sempre. Que assim seja.